O outro lado da vida, Barão Carro do Prego. Casos curiosos. Paracelso já dissera que as almas penadas são pessoas mortas em fortes agitações causadas pelo ódio ou pela vingança. Essas paixões facilmente produzem um monoideísmo que evolui e causa a aparição das almas penadas. Um certo Perrault fora o causador de uma mulher perder a sua casa. No momento da morte, essa mulher desejou vingar-se, atormentando o novo proprietário, e a casa com efeito ficou mal assombrada. Goethe conta o caso análogo na palestra dos emigrados. O que diz sobre a cantora italiana Antonelli é real, mas a verdadeira heroína foi a célebre atriz francesa Clairon, que, morta em 1803, citou o fato em suas memórias. A Clairon tinha um adorador de que não gostava e recusou-se a ir vê-lo no momento da morte. A criatura morreu, exclamando num acesso de desespero: Bárbara, hei de persegui-lo depois da minha morte com tanta insistência como em vida. Essas perseguições duraram 2 anos, o tempo que havia durado as relações entre ambos. Às vezes era um grito penetrante que ela ouvia e também era ouvido pelos íntimos. Outras vezes estrondos semelhantes a disparo de arma de fogo, ou então aplausos como as que o defunto ouvira no teatro quando Clairon representava. E finalmente sons com o eco da voz que o enlevara outrora. Os frequentes casos em que as vítimas voltam para revelar o crime têm explicação idêntica. É que o terror, o ódio e a vingança dão lugar a verdadeiros monodeísmos. Ao caso do juiz de Surgue de Toulouse, certa vez voltando-se de Paris, viu-se obrigado a pousar num albergue de aldeia. Durante a noite apareceu-lhe um espírito coberto de sangue, contando que o seu próprio filho o matara. Cortaram-o em pedaços e enterraram no campo, e pediu ao juiz que desse ao assassino o castigo adequado. Feita a investigação, foi verificada a realidade dos fatos e o criminoso recebeu punição. Poderão alegar que não se trata aqui de um caso de espiritismo, mas simplesmente da dramatização de um sonho retrospectivo. O prosseguimento da história prova o contrário. A vítima apareceu de novo ao juiz, perguntando de que maneira podia demonstrar-lhe a sua gratidão, avisando-me da hora da minha morte para que eu pudesse me preparar. Respondeu o juiz: o espírito prometeu avisá-la em 8 dias de antecedência. Com 8 dias de antecedência. Anos depois, alguém bateu de noite à porta do juiz com veemência, mas não foi visto ninguém. Depois de novas pancadas, de Surgue em pessoa atendeu e viu o espírito, o qual lhe anunciou a morte dentro de 8 dias. Efetivamente, o juiz foi morto em sua própria residência por um amante da criada que o confundiu com um rival. A história das almas penadas com frequência menciona espírito às voltas com tesouros enterrados. Os tesouros, de fato, muito força para fascinar os últimos pensamentos de um moribundo. Stilling nos conta do fantasma que aparecia a um moço conjurando a cavar o chão em certo ponto num prado, pois que lhe havia dinheiro. Neste caso é o próprio espírito que aplica a teoria do monodeísmo, dizendo não ter repouso por ter estado preso a esse pensamento na hora de morrer. Outro aspecto interessante é o do fantasma comportar-se com referência aos seus eflúvios espirituais, como faria um vivo. O rapaz resistiu-lhe a súplica e diante disso o espírito fez jorrar fogo da ponta dos seus dedos. Exatamente o que Reichenbach observou com os sensitivos vivamente emocionados. Pequenos detalhes característicos como este confirmam para o conhecedor a verdade do relato, ao passo que para o cético significam apenas acessórios, filhos da imaginação fantasista. É, portanto, verdade que os monodeísmos concebidos no momento da morte e levados para o novo estado do além, lá se traduzem em ações da mesma forma que os monodeísmos artificiais sugeridos por um hipnotizador como ordem pós-hipnótica. O paciente que recebe essa ordem durante o sono hipnótico tudo ignora absolutamente ao despertar, mas quando chega a hora fixada para a execução da ordem, executa como um automato, sem lembrar-se do motivo que o fez agir.
A mesma coisa deve acontecer com o espírito, prossegue no impulso recebido do seu monodeísmo, sem que isso influa no seu modo de existência no além. O fenômeno explica o estado sonhador e sonolento que observamos na atitude dos monodeizados, quer se trate de um sonâmbulo natural, de um hipnotizado, de um duplo exteriorizado ou do fantasma de um desencarnado. Podemos dizer, psicologicamente falando, que o mais importante para um moribundo não é passar da vida para a morte, como não é para o hipnotizado passar do sono para o despertar. Só a nossa ignorância provoca o terror inspirado pela morte. Se temos um exemplo, um tal Son Stromberg, que morreu em New Stockholm, Canadá, a 31 de março de 1890, deixando a mulher e 3 filhos. Suas últimas palavras ao padre que o assistiu foram pedindo que advertisse a esposa para comunicar sua morte aos parentes que ele tinha em Jämtland, na Suécia. Por falta de endereço, entretanto, a viúva nada fez e o defunto comportou-se como era de esperar. Em vista do monodeísmo, com que se foram para o outro mundo 3 dias depois do falecimento, a 3 de abril de 1890, uma senhora em casa de Mr. Fiedler, em Gotemburgo, na Suécia, escreveu automaticamente estas palavras: Son Stromberg, Mr. Fiedler. Achava-se então na Inglaterra e só teve o conhecimento do fato a 2 de junho. Dias depois promoveu em sua casa uma sessão espírita em que tomaram parte Akizakov, Bluterhoff, o germano Galiano e o Dr. Eliot, e ele, Fiedler, mais a família. Enquanto conversaram sobre as fotografias espíritas, ocorreu automaticamente a seguinte comunicação de um espírito que dizia ter desencarnado na América. Stromberg pede que comuniquem à sua família que ele morreu a 13 de março. Não está errado no Wisconsin, não, creio que também está errado. Eu esqueci-me de declarar que ele falou ter vivido em Jämtland. Não é isso. Não é isso. Há nesta terra algum lugar que se denomine assim. Em suma, ele morreu em qualquer parte, deixou meia dúzia de filhos. Está errado. E uma mulher, todos vivendo na América. Os assistentes pediram ao manifestante que lhe dessem o endereço da viúva de Stromberg e a comunicação prosseguiu. Não, ele morreu na América, mas seus pais viveram em qualquer ponto aqui nesta terra. Não guardei o endereço, vou procurá-lo amanhã. Não pensei nisso. Os assistentes voltaram ao assunto das fotografias. Estavam a debatê-lo quando foram interrompidos por outra comunicação, da qual se pedia para se reunirem no dia seguinte, pois o próprio Stromberg iria aparecer. No dia seguinte, quando no decorrer da sessão foi descortinada a cabine, os assistentes viram com muita nitidez, ao clarão do magnésio, um médium sentado em transe e por trás dele, a cabeça e os ombros de um homem estranho. Pela escrita automática, soube-se que o desconhecido era Stromberg e os erros de comunicação precedentes foram corrigidos. Nessa nova comunicação, Stromberg declarou que não nascera em Wisconsin, mas em New Stockholm, que não morrera a 13 de março, mas a 3, e que seus pais não se achavam em Jämtland, mas em Jämtland, e que ele tinha 3 filhos. Reportando-me ao relatório de Mr. Fiedler, tenho ainda de frisar que as informações tomadas confirmam o exato da comunicação e que a fotografia do espírito de Stromberg, enviado para a América, foi reconhecido como muito semelhante. Apenas Stromberg não usava a barba ao modo da fotografia. Esta observação é de muita importância para o estudo das materializações. Numa amputação, o paciente tem um sentimento da integridade do membro amputado. O sonâmbulo presente na amputação vê o membro intacto depois da operação e o magnetizador pode agir sobre o membro fluídico. No presente caso, vemos que a barba cortada por Stromberg enquanto vivo existia de qualquer forma no seu estado espiritual. Todos esses fenômenos provam que o corpo espiritual é o verdadeiro portador do princípio vital e que não se ressente da perda de um membro mais do que da perda do corpo inteiro. Notemos ainda que, no caso mencionado, o quanto o espírito comunicante se revela terreno
Permanece com defeitos como em vida e a morte, nada muda no seu caráter. No segundo dia ele trouxe Stromberg, o qual continuava sob a impressão da ideia fixa que o assoberbava antes de morrer. Como a passagem da vida para a morte parece insignificante, como a vida no além se assemelha à nossa. Acabo de frisar linhas acima que o sonâmbulo procurara converter ideias em ação, quando adormece impressionado pela forte autossugestão que o atormenta. Se, portanto, a passagem da vida para a morte é de tão pouca importância, seria perfeitamente natural admitir que um semelhante monodeísmo não pode ser anulado nesta mesmo pela morte. O caso seguinte tende a prová-lo. Um operário sem instrução, de nome James, residente na América, que só frequentara a escola até a idade de 13 anos, observou por acaso em 1872 que possuía notável dom para a escrita automática. No mês de outubro do mesmo ano, escreveu uma comunicação dirigida a si mesmo e pretensamente advinda de Charles Dickens, morto na Inglaterra em 1870. Dickens pedia-lhe para dedicar todo o seu tempo, a partir de 15 de outubro, ao recebimento de um romance inacabado, The Mystery of Edwin Drood. Esse romance, assim completado por meio da escrita automática de um homem sem instrução, foi impresso em Brattleboro em 1873. Um dos grandes jornais de Nova York abriu um inquérito sobre o livro, no qual foi constatado que, quanto às figuras típicas, ao estilo, ao maneio característico das frases, até mesmo quanto à ortografia, bem como a descrição minuciosa dos logradouros de Londres, tudo se casava perfeitamente com a primeira parte da obra de Dickens, feita em vida. Outros notaram diferença no estilo, mas nada há de extraordinário em que as produções inspiradas sejam de leve tingidas pelo espírito do médium. Quanto a mim, pessoalmente, não posso emitir opinião. A edição do livro está esgotada, não pude obtê-lo. Mas quando julgo psicologicamente o caso, levo minha atenção para o fato de que Dickens, tendo olhado na obra até 2 horas antes de morrer, muito provavelmente levou esse monodeísmo para o além, porque as poucas horas se separam um estado do outro. Porque as poucas horas que separam um estado do outro, e nenhuma importância que representa a passagem da vida para a morte, não teria podido influenciar o seu operoso espírito de que o faria o simples descanso de uma noite terrestre. Novos casos, as condições em que os monodeísmos, as autossugestões e as sugestões estranhas ocorrem são, portanto, idênticos para os sonâmbulos e os fantasmas. Se eu der a um hipnotizado ordem pós-hipnótica, pode vir visitar-me dentro de 8 dias. Ele o fará sem perceber a causa que o leva a agir. Se igualmente eu sugestionar um moribundo a mostrar-se dentro de certo prazo num lugar determinado, ele levará consigo a sugestão e a realizará. Não foi tentado ainda essa experiência. Não possuímos numerosos casos de amigos que se prometeram mutuamente mostrar-se depois da morte. E em muitos desses casos a promessa foi cumprida. Vários casos assim encontram-se nos fantasmas dos vivos. O mais frequente, entretanto, é que não se realizem. Mas as exceções confirmam a regra, porque tais promessas só podem tornar-se monoideicas se forem feitas no leito de morte, ou pelo menos se forem recordadas à memória nesse momento supremo. Isso é raro, porque no momento de deixar a Terra em geral, nós preocupamos de coisas muito diferentes. Quando Stella, esposa de Levermore, em Nova York, sentiu-se prestes a morrer e diante da dor do marido exprimiu o desejo ardente de aparecer-lhe depois da morte. Nenhum nem outro admitiam o espiritismo, pois considerava a separação como eterna. O médico da família tocou no espiritismo para Levermore, que não lhe deu tento. Como todavia tinha esse médico em grande conta, decidiu-se um dia acompanhá-lo à casa da médium Kate Fox, tão celebrada mais tarde pelas experiências feitas com William Crookes. Sessões realizaram-se em 4 casas diferentes, com Levermore quase sempre a sós com a médium. Durante uma das sessões, uma série de pancadinhas ditou essas palavras: "Aqui estou presente como forma." Em seguida, uma bola de fogo apareceu crepitante e logo tomou a forma de uma cabeça coberta de véu.
Em seguida, a forma toda de Stella fez-se visível. Levermure não largou as mãos da médium durante todo o tempo da transformação, e o fantasma apoiou a cabeça em seus ombros. Com os cabelos ali cobrirem o rosto, permaneceu visível por meia hora. Passou diante de um espelho e foi vista a sua imagem refletir-se nele. Não podia, portanto, ser caso de alucinação, tendo desabado uma chuva forte. O fantasma Stella declarou que não podia persistir em visita na mudança do tempo. Levermure tomou parte em 388 sessões no decurso de 6 anos e por 16 vezes viu a forma de Stella. Skillen Tergrow, em sua necrologia no ano de 1795, nos conta um caso interessante que prova poderiam os espíritos provocar sonhos artificiais, exatamente como fazem os vivos por meio das forças espirituais. Um tal Clockenbring perdeu em Hanover no ano de 1776 seu amigo Strube. Eles haviam conversado com frequência sobre a vida no além. Prometeram-se mutuamente que o primeiro a morrer apareceria ao sobrevivente. Logo depois de morte de Strube, Clockenbring sonhou que lhe entregava uma carta de Strube, em que este lhe dizia: caro Clockenbring, há efetivamente vida depois da morte, mas é completamente outra e bem melhor do que imaginávamos. Adeus. Mais abaixo, um post-scriptum. Não creia que é um sonho que está tendo. Eu prometi dar notícia depois de minha morte, e este é o único meio que disponho para comunicar-me. Lord Brungham conta em suas memórias que ele havia feito um pacto semelhante com um dos seus colegas da universidade. Mas o amigo partiu para as Índias e Brugman o esqueceu completamente. Certo dia, quando tomava banho, pareceu-lhe o fantasma do amigo e Brugman desmaiou. De volta a Edimburgo, recebeu carta anunciando a morte desse amigo, ocorrida no dia em que Lord Brungham viu o seu espírito. É evidente que no instante da morte o amigo são recordava da promessa. Os casos dessa ordem são ainda relativamente raros. Não talvez, mas porque os moribundos não se recordam das promessas, porque as condições de visibilidade são difíceis de obter. Se, portanto, vemos as autossugestões dos moribundos se realizarem depois da morte, o que há, sem dúvida nenhuma, uma força tendente a manifestar-se, inerente a cada pensamento, como observamos ao estudar as forças psíquicas dos vivos. Isso não prova, todavia, que o estado psicológico do desencarnado se reduz exclusivamente a obedecer o seu monoideísmo. Este não passa de um fenômeno acessório, como a execução de uma sugestão pós-hipnótica, decorre da vida cotidiana, e mesmo duvidoso que a consciência do morto tome parte na realização do monoideísmo, da mesma forma, porque um sonâmbulo natural não tem consciência do trabalho que executa durante o sono. O monoideísmo de uma pessoa pode conduzi-la ao além durante o sono normal, isto é, pode libertar-lhe as faculdades ocultas sem que a consciência cerebral disso tenha noção, assim como o monoideísmo de um espírito pode conduzi-lo à Terra sem que a consciência tome conhecimento de tal coisa. A realização de um monoideísmo póstumo não passa talvez de um sonho do espírito, enunciado espírita. O estado psicológico dos desencarnados não pode tornar-se para nós um fato experimental, ao menos no presente, uma vez que os pensamentos dos defuntos não estão destacados da terra e para eles se voltam algumas vezes, mas muito mais coisas ocorrem na alma do defunto, dos quais não temos nenhum conhecimento. Não podemos, nessas condições, tirar conclusões definitivas sobre a morte, sobre a sorte, sobre sua sorte, nem sobre seu gênero de vida no além, com base nas observações defeituosas de que dispomos. Nisso reside o erro mais grave dos espíritos, em lugar de ter o espiritismo como um ramo do ocultismo. Eles estudam unicamente esse ramo e baseiam suas opiniões sobre o além exclusivamente nos ensinamentos assim adquiridos. Mas esse ramo não basta nem mesmo para explicar os chamados fenômenos físicos, porque um fantasma que regressa a um meio em que não mais corresponde à sua natureza acha-se limitado nos seus movimentos pelas leis físicas reinantes nesse meio. Não possuímos, portanto, um espiritismo que nos dê a chave do além. Temos apenas um espiritismo que nos informa sobre os fenômenos entrelaçadores dos dois mundos. O filósofo Hartmann também cometeu o erro de querer explicar o além exclusivamente pelo espiritismo. É que só conhecia esse ramo do desconhecido, no qual, entretanto, nunca tentou experiências pessoais. No opúsculo em que trata da questão, Hartmann pinta um quadro horrível do além,
tal como seria se os fenômenos espíritas fossem o resultado de manifestações dos espíritos, e atribui depois ao espiritismo a fantasmagoria que ele próprio criou. Mas tal conclusão é exclusivamente de Hartmann. Ele parte do princípio errôneo de que os seres do além podem comportar-se em nossa esfera tão livremente como na deles, e considera as ideias que ainda os prendem à Terra como sendo toda a sua vida consciente. De acordo com a lógica de Hartmann, devíamos também admitir que as pancadinhas são os únicos meios de comunicação dos espíritos, mesmo no além, ao passo que na realidade eles são apenas um meio rudimentar de entrar em relação com este mundo, no início das manifestações. Se aplicarmos essa lógica aos nossos meios de comunicação terrestre, os europeus teriam de considerar os americanos como mudos, pois que estes empregam apenas leves toques elétricos para se comunicar conosco através do oceano. A fim de termos a ideia da língua real do além, cumpre-nos consultar outros âmbitos do desconhecido, e veremos logo a transmissão do pensamento entre homens dotados de faculdades especiais. Seria essa sim uma linguagem digna dos espíritos. O mesmo se dá com todas as conclusões que Hartmann tira do espiritismo. São falsas porque se baseiam na maior ignorância do assunto. É provável que no mundo dos espíritos existam graduações intelectuais e morais, como vemos na Terra, porque a morte não nos transfaz em santos ou gênios. A probabilidade é de haver espíritos ignorantes e sábios, os que conhecem as forças do seu talento e os que as desconhecem, tal como entre nós na Terra. Não podemos, portanto, esperar vê-los informadas por inspiração sobre as condições que lhe permitem agir em nossa esfera. Aqui mostrar-se-ão tão desajeitados como os sonâmbulos que se servem de suas faculdades ocultas. É certo que podemos transportar-nos para o além, pois que somos espíritos mesmo, quando ainda em condição terrena, mas como os espíritos não temos consciência de tal coisa, nem sabemos como nos servir dessas faculdades. No fundo, os dois mundos ainda não estão absolutamente separados. Eis porque o espiritismo atual tem tanto de indefinido. Podemos considerá-lo um ensaio do que há de servir de começo para a união final dos dois mundos. O progresso deve ser favorecido dos dois lados, com os espíritos a trabalharem na tarefa tanto quanto nós, mas até agora ainda não foi feito nenhum grande esforço nesse sentido, nem cá nem lá. Os céticos erram toda a vida em pretender que os espíritos se comportem ingenuamente. Esses cavalheiros começaram por negar a existência dos espíritos, depois nos dizem como eles deveriam ser se existissem. Desse modo, qualificam o não sei para julgar os espíritos. É forçoso lembrarmos de que eles se acham restringidos em seus movimentos por leis físicas que os impedem de ampliar o campo de ação. Quanto às ingenuidades intelectuais das comunicações efetivamente muito comuns, nisso apenas vejo prova de que são produto de mortais desencarnados, já que a tolice é ainda o que prevalece neste mundo. Enquanto o espiritismo permanecer em tentames, as mentalidades sérias evitarão tirar conclusões como as de Hartmann, para julgar o quanto tais conclusões podem ser errôneas. Basta considerar os fenômenos tão enganosos e tão frequentes que formam o que se denominou o teatro das almas penadas. São cenas de vida de um espírito que se repetem sempre sob o mesmo aspecto e sempre com os mesmos personagens. Admitamos que um infanticida aparece por várias vezes no lugar do crime, trazendo o filho morto nos braços. Segundo a teoria espírita de Hartmann, a assassina estaria encadeada ao lugar do crime, mas porque também o filho inocente, o espírito razoável diria que a culpada, tendo morrido com o monodeísmo do crime, essa ideia fixa toma formas póstumas e se repete com todos os pormenores que se agravaram em sua consciência, entre os quais a criança teria naturalmente primeiro lugar. Encaremos um caso mais complexo. Um castelo mal assombrado no Saxe, que pertencera ao conde de Goldstein, possuía um velho apêndice onde, segundo repetidos relatos,
Cenas trágicas representavam automaticamente um fidalgo que surpreendia a filha com o amante e os apunhalava. De acordo com a lógica de Hartmann, o espírita seria obrigado a admitir que esses três personagens estavam condenados a representar aquela cena, naquele lugar, durante séculos consecutivos. A explicação racional é mais simples, basta que um só agente tenha conservado a lembrança na cena, e pelas suas faculdades ocultas que tendem a realizar as impressões monoideizadas, ele reproduz as reminiscências ainda e sempre sob forma dramatizada. Na magia, tanto entre os espíritos como entre os vivos, é sempre o espírito que tem o primado. A melhor prova de que é bem essa a boa explicação sobre a causa do teatro das almas penadas está no análogo da magia operada pelos vivos. Quando, por exemplo, um homem que se afoga aparece aos parentes todo a escorrer água, e estes ouvem um bramido furacão, rumor que ficou gravado na consciência do moribundo. Encontramos ainda em Dahmer um caso desse gênero. Uma senhora planeou uma viagem em companhia de uma parente que viria procurá-la de carro às 4 horas da manhã. A senhora esperava a companheira quando de repente ouviu o tropel de cavalos e o rodar de um veículo que parava diante de sua casa. Ouviu a porta abrir-se, ouviu os passos da parente, o roçado vestido. A criatura entra no quarto, mas permanece silenciosa, não a saúda, não responde a pergunta e desaparece. Uma vista de olhos à rua não revela nenhum sinal de carruagem. Ao nascer do dia chega um mensageiro com carta dessa parente acusando-se por não ter vindo. Temos aqui um bom caso de telepatia favorecido pelo estado do espírito da receptora, tenso pela expectativa. O qual nos mostra uma pessoa a dramatizar suas ideias ali da forma plástica, acompanhada de manifestações físicas. O mesmo acontece no teatro das almas penadas. A cena só tem realidade na consciência do agente, e por isso esses fenômenos nada provam quanto à vida futura. As conclusões de Hartmann são completamente lógicas, ainda que podemos constatar, comparando os dois fenômenos, que as faculdades dos vivos e dos defuntos são idênticas. É por isso que o homem, quando se utiliza das faculdades, não age com o seu corpo físico, mas sim com o espiritual. E assim, é por isso que o homem, quando se utiliza das faculdades, não age com o seu corpo físico, mas sim com o espiritual. E assim nos dois casos. Daí a dificuldade de discernir entre os casos anímicos e os espíritos. Mas ainda uma vez repito que, mesmo no caso de darmos a maior amplitude ao animismo, não podemos dispensar o espiritismo. Ainda admitindo que todas as experiências se possam explicar pelo animismo, aconteceria que o anima, tal como a concebem os nossos fisiologistas, não as explicariam. A anima que fosse capaz de nos explicar seria já um espírito, e poderíamos então tirar conclusões sobre a vida futura, estudando-lhe o funcionamento. Os fenômenos anímicos só podem produzir-se por meio de uma dotada de força mágica, capaz de separar-se do corpo, e por conseguinte que sobrevive ao corpo. Seria, portanto, imortal. Desta maneira, o espiritismo transcendental existiria mesmo que dele não tivéssemos nenhuma prova nenhuma. Mas é muito provável que possamos tê-la, porque as funções sensitivas dos vivos produzidas pelo corpo espiritual são tanto mais intensas quanto mais a vida física se suprime. E quando a surpresa é completa, no momento da morte, é lógico que o corpo espiritual ganha a máxima liberdade de ação. Essa é a razão dos fatos espíritas terem sido observados em todos os tempos e em todas as nações. Quem admite a realidade do animismo como é o caso de Hartmann,
está obrigado, logicamente, a admitir a individualidade metafísica. Isso nos liberta inteiramente do materialismo. E Hartmann poderia, no máximo, trocá-la por um panteísmo doble de individualismo. Impelido pelas concessões que se viu forçado a fazer, Hartmann destruiu seu próprio sistema e sua tentativa para colocar o animismo no lugar do espiritismo. No lugar do espiritismo, abortou. Podemos com efeito dizer que o animismo, isto é, as manifestações das faculdades do corpo espiritual exteriorizadas, já é espiritismo. Tal conceito já era admitido por Confúcio, o qual, reconhecendo o monodeísmo que alavancava das faculdades ocultas, diz: aquele que emprega a sua vontade sem distração torna-se espírito pela concentração. Eis porque o animismo não cessa com a morte, nem com ela começa o espiritismo. Ambos são um e outro, ora cá embaixo, ora no além. Mas é tempo que o espiritismo saia do período das simples representações para entrar no da experimentação científica, da qual nós mesmos comporemos o programa. Se as pessoas sem nenhuma noção de física entrassem num laboratório para fazer experiência, é claro que a física poucos frutos tiraria e o resultado não seria mais favorável se simples curiosos se reúnem para assistir uma sessão espírita, limitando-se a constatar os fenômenos. Esses fenômenos podem ser de alto interesse, mas não tendo estudos a respeito, os assistentes não sabem como explicá-los. Em nenhum ramo da ciência, simples observações bastam. É preciso, pelo contrário, que experimentalmente dirijamos perguntas à natureza, forçando a responder. No caso vertente, a experimentação exige, logo de início, um estudo comparado do sonambulismo e do espiritismo. Encontraremos um paralelismo de fenômenos, mas ainda com muitas brechas, porque os dois lados há um excedente de fenômenos que não se enquadram na série. É difícil imaginar a razão de haver um excedente de forças na série do animismo, revelando os sonâmbulos faculdades que os espíritos não possuem, uma vez que a morte não nos priva das faculdades. Muito pelo contrário, as acresce. O excedente das forças deveria estar do lado espírita. A solução tê-la-emos um dia quando pudermos experimentar a qualquer tempo, mediante a exteriorização artificial do corpo espiritual. O corpo espiritual constitui o agente dos dois lados. Poderemos, portanto, preencher a lacuna de um dos lados pelo excedente do outro. Se encontrarmos no sonambulismo funções nunca observadas nos espíritos e vemos no espiritismo fenômenos nunca observados nos sonâmbulos, é porque os experimentadores nunca tentaram verificar o ponto. Se nossa psicologia transcendental estivesse adiantada e se estivesse completo o nosso material espírita, então verificaríamos que os fenômenos se correspondem dos dois lados e apresentam uma riqueza suscetível de esclarecer as trevas ainda reinantes sobre a vida futura. A ciência espírita. Não apenas a psicologia, mas todas as ciências naturais lucrariam com essa maneira de experimentar. As inteligências do além, seja qual for a sua natureza, só pode manifestar-se em nosso mundo físico de acordo com as leis físicas. E estamos longe de conhecer todas essas leis. A palavra impossível que hoje nos disparam quando falamos em experiências espíritas mostra apenas que as leis conhecidas não bastam para explicá-las. Tais experiências, portanto, dependem de leis que ainda ignoramos. Mas como não há nada impossível fora das matemáticas puras, a palavra impossível não existe para um fisiologista, que tudo faz depender exclusivamente da experiência. O fisiologista só pode criticar os métodos de investigação. Assim que constate um fato, não tem mais o direito de usar da crítica e terá, pelo contrário, de confessar que se acha diante de uma lei nova, a qual originou um fenômeno real e, portanto, possível. Na boca de um fisiologista, a palavra impossível torna-se um vício intelectual. Ele pode apenas admitir que o fenômeno foi mal observado ou desnaturado na apresentação. Se os casos não encontram a explicação, ele deve ter o ânimo de capitular do fato, o que não lhe será difícil. Se é homem sem a pretensão da onisciência, mas sob este aspecto o Papa, infelizmente, tem muitos colegas entre os sábios. O espírita que não se baseia na ciência, na soberania da lei de causalidade, escorrega para a superstição
E o fisiologista que nega a priori desencamba para a incredulidade intransigente, da qual são sábias as funestas consequências na história do pensamento humano. O fisiologista deve reconhecer que o mais inacreditável fenômeno precisa, de qualquer maneira, basear-se numa lei da natureza, porque seu dever número 1 é ser inimigo declarado do milagre. A razão para que os fisiologistas, se tiverem consciência da missão que lhes incumbe, fossem os mais assíduos frequentadores das sessões espíritas. Os fenômenos nela observados não podem ser milagres, logo deve caber dentro de uma física que não conhecemos. Essas sessões, portanto, deveriam interessar-nos no mais alto grau. Poderia lá estudar a enorme massa de fenômenos, com que enriqueceriam os seus conhecimentos e ampliariam a sua visão científica. O fisiologista que se abstém de frequentar essas sessões empaca na entrada de um domínio que é seu. Os fatos são tanto mais instrutivos quanto menos se enquadrará as nossas teorias. O espiritismo não se enquadra nelas, mas uma razão, pois, para estudá-lo. Temê-lo constitui erro grave. Não é sobrenatural, não é o sobrenatural o que lá acharemos, sim apenas o transcendente. Não depararemos milagres, mas tão somente a causalidade desconhecidas. Nada de misticismo, somente o inexplorado. E em vez mesmo da metafísica, teremos a metapsíquica. O desenvolvimento histórico da questão da imortalidade mostra-nos que os povos civilizados, partindo de uma profunda convicção religiosa, chegaram em nossos dias à incredulidade quase geral. Isso demonstra que não foi satisfatória a solução do problema. Enquanto a humanidade se contentava com a religião que a igreja ensinava, não havia necessidade de provas, os dogmas bastavam. A ciência, porém, desenvolveu-se e entrou em conflito com a religião. Alguns séculos bastaram, como Draper o demonstrou, para a queda do dogma e o triunfo da ciência. Mas adiante desses problemas, a ciência tem um dever que absolutamente não provoca conflito. Ela sustenta que o dogma não tem cabimento porque a verdade não é para ser crida, sim para ser provada. É certo que a igreja nega a inteligência humana, a capacidade para conceber os mistérios cristãos, colocando-se no ponto de vista de Tertuliano relativa à ressurreição do Cristo. Impossível, portanto, certo o que é impossível. Mas a humanidade foi pouco a pouco se habituando à alimentação mais substancial que a ciência lhe dá, e não mais se contenta com o credo. Um homem pede hoje conhecimentos exatos, mesmo que seja preciso sacrificar o que temos como verdade, e entrar num desses períodos de transição em que o dogma é repelido antes que a ciência lhe dê substituto. Nisto estamos em nossos dias. O tio que, despedindo do sobrinho, matriculando em teologia, lhe diz: quando tiveres encontrado uma certeza absoluta, manda-me sem tardança. Uma frase, a opinião do homem moderno sobre a teologia. A igreja. Respeitamos a elevada moral do Evangelho, mas já não nos interessamos por questões teológicas, nem pelas sutilezas debatidas nos concílios durante séculos. E causa de tanto derrame de sangue, agimos bem desinteressando-nos disso, porque essa questão era um caso sem nenhum liame com a verdadeira religião. Achamos muito sintomático que um dos mais velhos livros sobre o Fausto, Mefistófeles, o proíbe de ler a Bíblia e, em compensação, lhe permita debater questões religiosas. O purgatório, os concílios, as missas, as cerimônias, etc. Mefis quer preservá-lo da piedade, mas não da teologia. Nesse ponto está de acordo com o Papa Celestino, a quem se atribui esta frase: quando leio o Evangelho, não compreendo mais a teologia, e quando estudo a teologia, não compreendo mais o Evangelho. Abalaram-se o suposto teológico da moral, mas não com prejuízo da moral, porque todos sentem a necessidade de acudi-lo com suporte mais sólido. A imortalidade, sem a qual poderíamos dar base, é um desses suportes. A humanidade já não se inclina à cega admissão da imortalidade, mas se pudéssemos oferecer-lhes uma crença baseada em prova científica, ela acolheria com a felicidade. Essa prova, entretanto, só seria completa se pudesse demonstrar a imortalidade e como da vida futura se baseiam nas mesmas premissas. Nada mais compreensível que a incredulidade dos nossos tempos, porque a igreja não dá provas da imortalidade, é obscura
na definição de outra vida. Ao contrário da ciência, a igreja ainda não se libertou do erro do eu antropocêntrico, coloca a salvação universal na humanidade terrestre. Apenas concede ao homem, entre todas as criaturas do universo, a natureza metafísica. Esse modo de ver não mais se justifica diante dos conceitos da evolução e da psicologia animal. Os seres inferiores também terão, com o decorrer do tempo, a sua psicologia transcendental. Porque sendo a natureza um todo completo, tudo na natureza tem dois lados, o metafísico e o físico. Comete ainda a igreja o grande erro de não contentar-se com a sua finalidade ideal. Ao contrário disso, procura expandir o seu poder temporal com a mira na dominação. O interesse da moral exige, além disso, que o bem-estar da vida do além dependa do nosso próprio esforço moral. Ao passo que os sacerdotes de todas as religiões sempre se bateram para ficar com os intermediários entre Deus e os homens. Para o sacerdote, a obediência à igreja é de mais valor que a moral. E a salvação eterna depende das graças concedidas pela igreja. É verdade que já muitos deles reconhecem o mal que a religião e a moral fez à igreja. A radical reforma que se prepara sob o lema de abaixo Roma se desenvolverá quando for o tempo. A igreja, entretanto, continua a sustentar as pretensões contrárias à religião e à moral. Vi há algumas semanas um documento interessante desse gênero, decorando a parede de um quarto. Era a fotografia do Papa, de pé sobre um palio de tríplice coroa na cabeça, a mão em gesto de abençoar. E em caracteres impressos: o Santo Padre, eu vos suplico humildemente, ajoelhado aos pés de vossa santidade, que me concedas a vossa bênção apostólica, indulgências completas na hora da morte, para mim e todos os meus parentes, até o 3º grau inclusive. O selo papal se achava aposto à súplica, assim como em língua latina. A 4 de dezembro de 1874, a assinatura era ilegível, mas vinha sob a palavra episcopus. Vi tempos atrás um documento semelhante pendurado em casa de um burguês em Munique. Não sei o quanto custou, mas sei que me veria às voltas com a polícia se lançasse no comércio documentos desse tipo, embora valessem tanto como os fabricados em Roma. Vês, pois, que o comércio das indulgências, que desapareceu durante a reforma, apenas mudou de estilo e continua. A salvação do além ainda depende das intercessões e graças venais da igreja. Se a esses sinais dos tempos juntamos o fato da cata dupla de milhões que, sob o pretexto de dinheiro de São Pedro, corre para Roma, teremos realmente o direito de dizer que o cristianismo perdeu o traço ideal do seu caráter primitivo. E isto em consequência do desenvolvimento dos poderes temporais da igreja. O sucessor do Cristo tornou-se diretor do Banco do Vaticano. Não se diz mais: dá de pastar aos meus carneiros, mas sim tosqui as minhas ovelhas. A experimentação científica. Dadas essas circunstâncias, a tendência de separar do dogma a questão da imortalidade constitui um esforço salutar, e a moral ganha ao mesmo tempo base mais sólida. A filosofia encarregou-se desse trabalho. Se entretanto romper completamente com o dogma, que para a escolástica da Idade Média era um noli me tangere, na Teodiceia de Lindsay, vemos o quanto é perigoso subordinar a razão à fé. A filosofia emancipou-se, mas não conseguiu popularizar a crença na imortalidade. E não conseguirá enquanto permanecer sob a nefasta influência da teoria de Descartes, que na alma só vê uma entidade pensante. Porque se a alma é só extremo, sempre diante de nós um enigma insolúvel. De que maneira essa substância metafísica pode unir-se ao corpo físico para formar um ser, um só ser? Um único caminho a trilhar para atingir o fim é o escolhido. A experimentação científica poderemos procurar a alma por meio da análise da consciência cerebral, mas será um trabalho inócuo, porque as funções da consciência cerebral estão expostas à dúvida do raciocínio materialista. Impossível descobrir o olho analisando as lunetas. Também impossível achar a alma analisando a consciência cerebral.
que é a sua luneta terrestre. A consciência muda segundo o organismo, depende do seu conjunto de número e da natureza dos sentidos, bem como do cérebro, e por conseguinte uma função cerebral. A consciência não é para a alma outra coisa mais que uma potência negativa. Não podemos imaginar qual seja o conteúdo dessa consciência no além, mas é certo, mesmo quando tivéssemos uma resposta a essa pergunta, que uma abstração pensante como cabeça alada de anjo sem corpo seria incapaz de agir. A doutrina, em condições de satisfazer as exigências da ciência, deve eliminar todos esses embaraços. É o que faz o espiritismo. O próprio fisiologista pode familiarizar-se com um além que tão de perto toca o nosso mundo atual e apenas se achar diante das barreiras levantadas pelos nossos sentidos. Um além onde não penetraremos de maneira misteriosa, mas no qual nos acharemos quando, depois da morte, nossa participação inconsciente no grande todo se torna para nós um fato consciente. Esse fisiologista pode simpatizar com um além ao qual não temos necessidade de nos adaptar, porque a ele já nos achamos inconscientemente ligados enquanto vivos. Pode familiarizar-se com a existência dos espíritos, que a morte não muda em nada, adquire de novo. Que mais não fazem, além de conservar o que já possuía em vida, isto é, o corpo espiritual. A consciência transcendental, as faculdades ocultas. Esse fisiologista pode e deve concordar em que o nosso estado do além dependerá do uso que tenhamos feito na nossa existência terrena, porque a lei da conservação da força não pode ser aniquilada pela morte. Seria uma doutrina psicológica capaz de preencher todas as lacunas das precedentes, e pelo lugar a união da alma com o corpo não é mais uma coisa arbitrária quando o corpo físico se molda pelo espiritual e a alma funciona como o princípio organizador do corpo. A alma não surge por ocasião do nascimento do corpo, apenas se incorpora, não é destruída pela morte, apenas se desencarna. Não é por um efeito de ótica que nós desapareceremos para os amigos na hora da morte. Esta doutrina demonstra que a realidade da imortalidade e o estado da vida futura se baseia nas mesmas premissas. O corpo espiritual deixa o corpo físico por ocasião da morte, e libertado dos entraves da matéria, livremente dispõe de suas faculdades intrinsecas que, durante a vida terrestre, permaneciam latentes e reprimidas. Jacob Böhme, estudo maravilhoso como um ensaio do homem que, para pôr-se em relação com a essência da natureza, sem empregar nenhum meio físico. Ora, tal coisa só pode efetuar-se por meio da essência do homem, isto é, o seu corpo espiritual. O espiritismo é, portanto, uma antecipação do estado futuro do além. No além, e o uso ilimitado das faculdades espirituais garante-nos uma vida futura bem superior, em capacidade e gozo. A nossa vida terrestre. Heráclito tinha razão de dizer: quando vivemos a nossa vida atual, a alma está morta, enterrada no corpo, mas quando morremos é o contrário, a alma renasce para a vida real. Os sonâmbulos exprimem exatamente a mesma coisa. E o juízo deles tem valor porque os sonâmbulos se acham no estado antecipado da vida futura. Uma das sonâmbulas de Kerner dizia: o sono magnético em nada se parece com um sono comum. É pelo contrário a lucidez mais completa. Acontece no sono magnético aproximada e passageiramente o que acontece definitivamente no mundo da morte. A vida concentra-se no corpo espiritual, ao mesmo tempo que a vida física se suprime. Em princípio é um estado idêntico à morte, e justamente porque sabem disso, os sonâmbulos não temem a morte. Muito pelo contrário, quando ela se apresenta, todo o seu ser exprime êxtase. A igreja não pode de maneira alguma opor às suas doutrinas abstratas às provas palpáveis que o espiritismo apresenta. O além da igreja é um lugar imaginário, um céu quimérico. Ela nada pode nos dizer sobre o estado da vida futura, e se arrisca uma definição, é uma que não satisfaz nem a nossa inteligência, nem as nossas aspirações morais. As concepções da igreja são absolutamente capazes de desenvolver-se ao passo que a doutrina espírita, baseada toda em experiência, mostra-se apta a progredir, porque cada nova descoberta, cada nova experiência do domínio do sonambulismo, do espiritismo, das exteriorizações mediúnicas, contribui para informarmos e esclarecermos sobre os problemas da imortalidade e da vida futura. De fato, esses píncaros para onde nos conduz a doutrina da alma, vemos
dissipar-se as trevas que até aqui envolveram a questão do futuro do universo e do destino futuro do homem. Em lugar do mundo criado do nada, a ciência mostra-nos o desenvolvimento progressivo das coisas. Poderá ela deter-se um momento para adotar as opiniões dos místicos, segundo os quais o estado primitivo do universo era diferente do atual e o nosso físico um produto material de um mundo transcendental? E o homem uma simples forma passageira ou materialização de um ser transcendental? Se encararmos os tempos a virem, parece que a ideia mais elevada que possamos conceber da evolução é a lei do progresso, baseada na conservação da força, abrangendo não só a natureza terrestre e física, como também a transcendental. É o que Spence desenvolveu numa das suas melhores obras. A natureza transcendental e o lado transcendental do homem seriam, portanto, destinados a fundir-se pouco a pouco com a natureza física e material. Os progressos da ciência devem insensivelmente atingir as profundidades ocultas da natureza. E a consciência humana, progredindo, se enriquecerá com as forças do inconsciente. Dois mundos separados, o aqui e o além, devem, no decurso da evolução, fundir-se num só universo. Observamos que a natureza e as consciências transcendentais do homem ainda permanecem separadas da sua natureza física e da sua consciência cerebral, e que um dos lados só pode manifestar-se à custa do outro. O que sucede pela alteração do nascimento e da morte, a existência oculta e suas funções paralisam-se pelo processo de materialização a que chamamos nascimento. A morte as ressuscita, mas sacrificando o corpo físico. Esse estado de coisas deverá transformar-se insensivelmente se a evolução abranger os dois lados do nosso ser e atender a fundi-los num todo completo. Ora, isto é o que já observamos. O desenvolvimento biológico do homem foi uma lenta graduação do organismo, com o surto dos sentidos e a comunicação e o concomitante aperfeiçoamento da consciência. Certos aspectos de sua vida inconsciente, pelas quais o homem se une à natureza universal, faz parte de sua consciência cerebral, e por meio deles o homem cada vez mais se liga ao mundo transcendental, que desse modo se transforma para ele em mundo físico. Vemos, portanto, do ponto de vista biológico, o aqui e o além de se transformarem insensivelmente, se fundirem um no outro. Já hoje levamos vida comum com a natureza universal, embora a consciência cerebral só tenha a noção de parte disso. Nossa essência oculta está unida à natureza oculta do universo, a natureza oculta universal, e já pertencemos, embora de modo inconsciente, ao mundo dos espíritos. A evolução compete desenvolver o processo biológico até tornar-se consciente dessa inconsciência união com o universo, até que o aqui e o além definitivamente se entrelaçem um no outro. Ou vierem que os homens divididos em raças separados pelos oceanos estagnados em diversas partes do mundo. O progresso histórico trouxe a aproximação dos países e seus habitantes por meio das vias de comunicação. A humanidade do futuro levará a vida comum. Tempo virá em que entraremos em relação com os habitantes dos planetas vizinhos e finalmente conseguiremos, pela progressão de nossa vida física e a absorção desta existência transcendental, produzir uma fusão das duas existências, de sorte que o homem do futuro viverá em comum com os habitantes do além. O super-homem. Fala-se muito em nossos dias do super-homem. É esse com efeito o objetivo que biológico e historicamente a natureza se propõe a atingir. Não será o super-homem de Nietzsche, que pelo contrário suprime e nega a natureza transcendental. O mundo não tardará a reconhecer no super-homem de Nietzsche um aborto do espírito humano. O culto de um filósofo que não exprimiu nenhuma verdade nova não pode ser de longa duração. Nietzsche soube dar a reconhecidos lugares comuns a aparência de profundidade, reformulando-os em alto estilo. No fundo, o delírio nietzschiano só constrói matéria para o estudo dos psiquiatras. O verdadeiro super-homem será o que reunir na mesma pessoa o ser transcendental e o ser físico, e para o qual não haja mais mudanças, estados transitórios. O que triunfe do nascimento e da morte, podemos desde presente comparticipar do estado de espírito e do futuro super-homem, aprofundando o problema da imortalidade até o ponto de reconhecer a morte como a máxima benfeitora da humanidade.
quanto ao progresso ainda nos reserva, quanto ao que o progresso ainda nos reserva, quanto ao estado definitivo, e aqui o progresso nos levará, quanto ao porquê esse estado não começou já do começo, quando a necessidade de termos de sofrer este mundo demoníaco, em que os seres se debatem em tão profundas trevas metafísicas e se sobrecarregam de males e sofrimento de todos os gêneros, e onde não podemos substituir sem extermínio mútuo quanto ao porquê existe qualquer coisa e não existe nada. Perguntas são estas que só se animam a responder os que admitem que criaturas elementares essenciais do reino animal já possam estar habilitadas a solver o grande enigma do universo. Quanto a mim, renunciar a tão ingênua empresa, não quero tornar-me um Ícaro filosófico, sorte comum a todos que tiveram a temeridade de abordar o problema das causas finais da existência. O outro lado da vida, Barão Carro de Prel.